Olá, amados irmãos e irmãs, paz e graça! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Congregador. Hoje nós vamos fazer uma jornada juntos a um dos momentos mais impressionantes de toda a Escritura. É um momento em que, depois de um silêncio que parecia eterno, depois de tanta angústia, Deus finalmente responde. E ele não vem num sussurro, amados, ele vem com a voz de uma tempestade. Vamos mergulhar nessa revelação poderosa. Tentem imaginar a cena, meus irmãos. Jó, um homem que perdeu simplesmente tudo, chega ao ponto de exigir uma audiência com Deus, querendo respostas. E de repente, do meio de um redemoinho, é isso que ele ouve. Percebem? Não é um abraço de consolo, é um desafio. É Deus já na primeira frase, colocando as coisas no seu devido lugar, mostrando quem de fato está no controle. E aqui, olha, aqui está o ponto central de tudo. Deus não veio para dar uma lista de explicações para Jó. Ele veio para fazer perguntas. A resposta para a dor de Jó não seria uma fórmula, mas uma completa mudança de perspectiva. Deus o convida a se levantar, não para um debate de igual para igual, mas para uma lição de humildade diante da majestade do seu Criador. E então começa o interrogatório divino. A primeira leva de perguntas nos transporta lá para o início de tudo, para os próprios alicerces da criação. Preparem-se, porque Deus vai confrontar Jó e a nós também com coisas que nenhuma mente humana jamais poderia ter visto ou, quem sabe, entendido completamente. Que pergunta, hein? É a pergunta que, de cara, estabelece a distância, a infinita grandeza do Criador em relação à sua criatura. Mas entendam, Deus não está querendo humilhar Jó. Ele está convidando Jó a reconhecer o seu próprio tamanho, para que só então ele possa começar a vislumbrar a eternidade e o poder ilimitado de Deus. Agora, o que é maravilhoso aqui é a linguagem que Deus usa. Ele se descreve como um mestre arquiteto, sabe? Um construtor divino. A criação, amados, não foi um acidente cósmico. Foi um ato deliberado, medido, planejado com uma precisão celestial. Cada detalhe, desde as dimensões e até a pedra de esquina, foi colocado ali com intenção e com glória. E pensem só, aquilo não foi um evento silencioso e frio, de jeito nenhum. Foi uma verdadeira celebração cósmica. Um momento de adoração, de harmonia perfeita, com os anjos e as estrelas cantando num grande coral celestial. Uma festa da qual a humanidade não participou, mas da qual nós herdamos toda a bênção. Do fundamento sólido da terra, Deus agora nos leva para a força caótica e poderosa do mar. E ele mostra sua autoridade absoluta sobre aquilo que parece mais indomável na natureza. Com uma única palavra, uma ordem, ele estabelece o limite, ele diz onde as ondas orgulhosas devem parar. Que poder é esse, irmão? Muito bem. Depois de firmar sua autoridade sobre a terra e o mar, o foco de Deus se eleva. Agora, a gente sai das estruturas fixas do planeta e vai para as forças dinâmicas do céu. O clima, que para a gente é tão imprevisível, né? Aqui ele é apresentado como um instrumento nas mãos soberanas de Deus. Parem para pensar nisso por um segundo, amados. Neve e granizo não são só fenômenos do tempo. Aos olhos de Deus, são ferramentas, são instrumentos guardados em arsenais celestiais. São tesouros que ele reserva para tempos específicos, para propósitos divinos que, sinceramente, vão muito além da nossa compreensão. Essa pergunta é fantástica porque ela ressalta a nossa pequenez. Mesmo hoje, com toda a nossa ciência, o relâmpago ainda tem seus mistérios. Deus usa algo tão comum que a gente vê no céu para nos lembrar do quanto a gente ainda não sabe sobre o funcionamento básico da sua criação. E a chuva também não é aleatória. Existe uma engenharia divina por trás dela. E o mais lindo de tudo é o propósito. Ele faz chover no deserto onde não tem ninguém. Isso nos revela uma graça que vai além da utilidade humana. Deus cuida da criação dele simplesmente porque ele a ama e porque ela reflete a sua glória. Agora, a perspectiva se alarga ainda mais. A gente sai da atmosfera da Terra e é levado para as leis que governam todo o cosmos, para depois voltar num zoom para a provisão íntima, detalhada da vida aqui no nosso planeta. É uma visão panorâmica do governo perfeito de Deus sobre tudo que existe. Aqui, Deus aponta para as estrelas.
As constelações que seguem suas rotas com uma precisão absurda, elas não fazem isso por acaso. Elas obedecem a leis estabelecidas por ele. Nenhuma força humana pode desviar uma estrela do seu curso. É a assinatura de Deus nos céus. E este versículo, nossa, ele conecta tudo de uma forma muito poderosa. A pergunta é direta, ela nos atinge em cheio. A mesma autoridade que governa a órbita de uma galáxia é a que governa cada segundo aqui na Terra. A ordem lá de cima é a prova visível do domínio absoluto de Deus aqui embaixo. E do macrocosmo das estrelas, Deus nos traz de volta para o microcosmo do reino animal. Ele se revela não apenas como o grande arquiteto, mas também como o provedor de cada dia. A leoa majestosa não caça só por instinto, ela está participando de uma cadeia de provisão que foi estabelecida por Deus, o mesmo Deus que provê para cada um de nós. Esse contraste aqui é belíssimo. Do leão, que é todo poder, para o filhotinho de corvo, tão vulnerável. O cuidado de Deus se estende a toda a sua criação, sem exceção, aos fortes e aos frágeis. O clamor de um passarinho é ouvido pelo Criador do universo. Que isso nos ensine, irmãos, sobre a imensidão do cuidado dele por nós. E agora, nós chegamos ao coração da mensagem de Deus para Jó. A gente começa a perceber que o objetivo desse interrogatório todo não era esmagar Jó, mas sim abrir os olhos dele para a verdadeira sabedoria. A resposta para a dor não está numa explicação que a nossa mente possa conter. Perceba a mudança. O foco de Deus sai do mundo exterior e se vira para o nosso mundo interior. A própria capacidade que Jó tinha de questionar, de pensar, de buscar sabedoria, de onde veio isso? Deus aponta para si mesmo como a única fonte da nossa consciência e do nosso entendimento. Então, o ponto crucial é este, amados. A sabedoria de verdade não é ter todas as respostas. É ter o encontro com aquele que é a resposta. É olhar para uma ordem tão vasta, tão complexa, que as nossas perguntas sobre o nosso sofrimento particular são colocadas numa nova e humilde perspectiva diante dele. Pensem nisso. Deus faz mais de 100 perguntas para Jó, uma avalanche de perguntas para expandir a visão dele. E sabe quantas respostas diretas ele dá sobre o porquê do sofrimento? 0. Nenhuma. Porque a cura para a alma de Jó não estava na informação, mas na revelação da glória de Deus. E esta tabela resume a grande lição para todos nós. A nossa perspectiva humana é limitada, né? A gente foca na nossa dor, na nossa suposta injustiça e a gente busca uma explicação. E o resultado é quase sempre frustração. Já a perspectiva divina foca na ordem do universo todo e busca nos dar uma revelação de quem ele é. E o resultado disso, irmãos, é a única coisa que satisfaz: humildade e reverência. Aqui está a essência de Jó 38. A verdadeira sabedoria não começa quando a gente finalmente acha a resposta. Ela começa com a humildade de admitir que a gente não tem a resposta. É quando a gente diz: Deus, eu não sei, mas eu confio no Senhor, que a gente começa a entender o que realmente importa. Que imagem linda para a gente fechar esse raciocínio. Assim como o barro mole recebe a marca de um selo, a criação inteira recebe a impressão da identidade, do propósito do seu Criador. Tudo nela, como uma roupa bem feita, reflete o caráter e a glória do artesão divino. E terminamos com esse pensamento para a nossa reflexão. Se as coisas mais básicas da natureza, como a chuva, como um relâmpago, já estão além da nossa total compreensão, com que autoridade nós nos colocamos como juízes dos planos soberanos de Deus? Que essa lição de Jó nos leve, amados, não a mais perguntas, mas a uma fé mais profunda e a uma confiança muito mais reverente no nosso Criador. Que Deus abençoe a todos.